Bem, vamos voltar ao versículo. Os apóstolos do Senhor, num certo momento ali, diante de tudo que estava sendo falado, e eles vendo que pela fé as coisas estavam acontecendo, os milagres estavam ocorrendo. Então, num certo momento, eles falaram: Senhor, né? Só voltando um pouquinho, eles falaram: acrescenta-nos a fé, né? Dá-nos fé, Senhor. Eles vendo que a fé era a solução, falou: pedir a fé, né? Muito fácil, né? Se a fé está sendo a solução para tanta gente, então que o Senhor nos acrescente fé. E assim foi o pedido, e Jesus trouxe essa resposta para eles. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, né? Você não sabe que o grão de mostarda é bem pequenininho, né? É menor que um caroço de feijão, né? Não sei, eu nunca vi, não lembro se eu vi, mas eu sei que é bem pequenininho. Dirias a esta moreira, a árvore que produzia as amoras, né? Jesus falando para eles: ó, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé bem pequenininha, vocês diriam para essa árvore aqui, ó, sai daqui e vai lá para o mar, e ela ia obedeceria. Foi isso que ele falou aqui. Haveria esse poder, essa autoridade, pela fé, de fazer mover as coisas assim, de uma forma sobrenatural. Então Jesus veio trazer para eles o poder da fé, o quanto ela pode, né, fazer coisas tremendas, sobrenaturais nas nossas vidas. É essa a ideia da resposta que o Senhor queria trazer para eles. Vocês estão pedindo fé? Tá certo, né? Como se eles estivessem confirmando: olha, vocês estão fazendo a melhor coisa, porque se vocês tiverem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês terão poder de dizer para esta árvore: sai daqui, se desagarra aqui dessa terra e se planta no mar. E assim seria. Então ficou essas palavras para eles e para nós também. Então hoje o assunto qual é? Fé. Fé para alcançar o quê? Milagre, né? Fé para alcançar milagre. Então, qual é o trajeto da fé para que se chegue ao milagre? Porque o milagre é o nosso objetivo maior. Quando eu falo milagre, gente, para nós principalmente, não se resume àquelas coisas tremendas, sobrenaturais, tipo, né, uma pessoa paralítica começa a andar, né, o cego, sei lá, coisas desse tipo, né, uma pessoa ser curada, uma ressuscitar um morto. Sim, a Bíblia relata diversos casos como esse. Amém? Mas muitas vezes nós não estamos necessitados exatamente disso. Por isso que a fé, ela está sempre atuante na vida de todas as pessoas. E não quer dizer que elas estão cegas, não quer dizer que elas estão paralíticas, não quer dizer que elas estão mortas, e que está precisando de um milagre desse tipo. Na verdade, nós estamos sempre precisando de alguma coisa. E para nós, certas coisas que nós não podemos realizar, te sentimos incapazes de fazer acontecer, estamos querendo que aconteça, mas não temos força para fazer, não temos como realizar, então se torna algo impossível, né? O que é possível a gente faz, amém? O que está no nosso alcance a gente vai lá e faz. É importante, é necessário, é bom, a gente vai e faz. Mas muitas vezes há impedimentos na nossa vida de coisas que a gente queria que acontecesse, queria que fosse feito, mas a gente não tem como, estamos impedidos de fazer. As nossas forças não são suficientes. Às vezes dependendo de pessoas, de situações, e às vezes elas não vão acontecer o que a gente quer. Então acaba se tornando uma coisa sem possibilidade de acontecer. Amém? Uma coisa sem possibilidade de acontecer, nós podemos dar um outro nome. Uma coisa impossível, né? É a gramática. Se não é possível, se torna impossível. É gramática, é português.
Amém? É que nós estamos muito acostumados com as palavras e acabamos fazendo uma conotação às vezes diferente, porque elas realmente podem abranger. Então, no caso, o milagre que nós queremos, o milagre é a ação sobrenatural. Na nossa vida há muitas coisas que nós consideramos como um milagre que precisa acontecer, porque a gente não tem como fazer aquilo se cumprir pelas nossas limitações, pelas nossas dependências e tudo mais. Então, não necessariamente, como eu falei, que precisamos de fé, de milagre apenas para aquelas coisas grandes. Todos nós precisamos de milagre e fé todos os dias, eu acho. Eu acho difícil de ter alguém aqui que diga: não, pastor, para mim está tudo certo, não tem problema nenhum, tudo que eu quero eu realizo, cumpro, não há dificuldade nenhuma, não tem nada impedido na minha vida para ser melhor que eu não esteja conseguindo. A hora que eu quiser eu vou lá e falo. Existe alguém aqui nessa condição? Acho que não, né? É difícil. Eu acho que tem muitas coisas que você queria que acontecesse para você, a seu favor, para que a sua vida fosse melhor, e você não sabe como. Você já em muitas situações você já até desanimou, já até desistiu, já nem conta mais, mas aí esquece, não vai mais acontecer. Então essas coisas se tornam milagres. E todo milagre, para que ele aconteça, ele precisa estar sendo seguido por o quê? Por fé, né? Tem que ter fé, não tem? Ou somente não precisa ter fé, deixa acontecer o milagre, ele vai acontecer de qualquer jeito. Vai? É assim que nos ensinou o Senhor? Ele nos prometeu fazer um milagre, mas o milagre é só Ele que vai fazer e não importa, nós não precisamos nos preocupar com nada. Não, nós temos que ter fé. Não está aqui o versículo? Jesus falou assim: ó, eu vou fazer isso para você. Ele falou: ó, se tiveres fé do tamanho de um grão de mão, você, não é ele. Ele falou: ó, não é eu que tenho que ter fé, é você que tem que ter fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer isso. Isso é como ele falou no caso da árvore. Então, quando a gente tem fé, a gente tem o poder de alcançar as coisas. Está claro, está bem explícito aqui, irmãos. A fé é nós que temos que ter. Nós não podemos contar com a fé do Senhor. Ele é o consumador da fé, né? É o autor e o consumador. Ele não precisa ter fé, já é o autor e o consumador da fé. Quem tem que ter fé é você, é eu, é nós. Por isso que os apóstolos falam: Senhor, dá-nos fé, acrescenta-nos fé. Eles pediram, né? Não pediram? A gente pode pedir fé, viu, gente? Você pode pedir fé a Deus: Senhor, eu quero ter mais fé, eu quero crer que vai acontecer, eu preciso ter essa convicção dentro de mim. Assim como nós temos esse desânimo todo, não vai dar nada certo, é mais fácil, né? A gente ter o contrário da fé é muito fácil. Todo mundo, a gente sente até prazer de falar: olha, está tudo difícil, não vai dar certo não, se esquece, acabou. Às vezes a gente tem até prazer de falar isso, viu? É uma coisa meio masoquista, né? Aquela coisa de querer sofrer, de gostar de sofrer. Porque tem gente que fala com tanta responsabilidade: olha, está muito difícil, estou vendo que vai dar tudo errado. E fala com aquela voz, parece que a pessoa está tendo prazer de falar isso. Então isso não pode acontecer. Nós temos que ter fé. Aleluia. E aqui diz que a fé pode muitas coisas, né? Certo? A fé, como diz a própria palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, nós quando usamos a fé, nada está acontecendo, está tudo impedido, mas nós estamos com fé. É assim que as coisas acontecem. Primeiro vem a fé, depois vem o milagre. E a fé é produzida na hora da dificuldade, na hora que está tudo ruim, na hora que a gente não vê saída. Aí vem a fé. A gente tem que ter essa fé nessa hora. Não adianta a gente ver querer um milagre acontecer: agora eu tenho fé. É fácil, viu? Você que quer assim, que você quer ter fé, você quer se esforçar a ter fé, e primeiro vem um milagre acontecer, isso não é fé. Isso é uma lógica, é uma verdade, é um fato. E contra fato não é argumento, tem que discutir. Entendeu, gente?
Está cheio de gente que quer ter a fé só depois que aconteceu o milagre. Só depois que Deus fazer as coisas acontecer para ela, aí que ela vai querer ter fé. Não, tem que ter fé antes. O seu valor diante de Deus em relação à fé é tendo fé antes. Por isso que ele estava aqui pedindo fé. Eles estavam pedindo fé. Senhor, nos acrescenta fé. Porque eles iam enfrentar muitas situações. Os apóstolos teriam que evangelizar. E eles encontrariam pessoas carentes, necessitadas, com situações críticas, difíceis de serem solucionadas. E eles tinham que ter fé primeiro para falar de fé. Né? Se você não tem fé, como é que você vai convencer uma pessoa a ter fé? Você não chega lá animado, olha, vai dar certo, pode ter certeza, vamos lá, vamos orar, vamos para a igreja, vamos fazer campanha. Você vai dar tudo certo. Você levanta a pessoa, mas com a sua fé, né? Pastor, irmão, acho que vai dar certo, vamos tentar. Vamos ver, né? Vamos fazer uma campanha. Se não der certo, tudo bem. Aí a pessoa já acabou antes, já não vai dar certo antes. Então, irmãos, qual é o trajeto do milagre, né, da fé até chegar no milagre? A solução, os irmãos entenderam, a solução dos nossos problemas. Eu vou até já transformar a palavra nisso. O milagre da solução dos nossos problemas. Então não é o milagre do cego, do paralítico, né, o milagre do sobrenatural maior, certo? Vamos ficar, porque eu creio que aqui ninguém está precisando disso. Se alguém está cego aí, não. Só se for cego espiritual. Mas acho que nem isso ninguém está aqui, né? E os olhos estou vendo que está todo mundo me vendo, porque quando eu for para cá, eu vejo que os olhos viram para cá, eu vou para lá, os olhos viram para cá, está todo mundo enxergando. Eu vi que todo mundo está andando, ninguém está paralítico, ninguém está cego aqui. Mas eu tenho certeza que você tem seus problemas. Tenho certeza que você tem sofrido com os seus problemas. Tenho certeza que você tem desanimado em alguns momentos, chorado, né? Está temeroso naquilo que pode acontecer. Tem na necessidade de que a sua vida mude, de que algo especial aconteça para melhorar. Tenho certeza que cada um de nós aqui, creio que unanimemente, tem sim alguma coisa que precisa acontecer. Um milagre. Aí nós podemos chamar de milagre. A solução, milagre. Qual é o trajeto? Tudo começa pelo sofrimento. Amém? Primeiro a gente tem que começar a sofrer. Aí com o sofrimento, aí vai o sofrimento, e aí a gente começa a se preocupar. O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Quem vai me ajudar? Então você quer ouvir a palavra de Deus? Eu quero sim. Vamos na igreja? Vamos sim. É meio assim, né? Acho que todos nós vimos pela dor, diz ditado popular, né? Então às vezes a situação tem que ficar difícil, e às vezes Deus até permite para que comece a surgir o trajeto da fé e do milagre na nossa vida. Sabia? Quando a gente está meio, assim, muito, assim, vivendo uma vida muito natural, crente, né? Falando do crente, quando Deus olha lá e fala, não, mas aquele lá quase não fala de fé, de milagre, né? As coisas na vida dele estão certinhas, ele só vai para a igreja e volta, mas não prega a minha palavra, não consegue anunciar, não tem essa motivação. Por quê? Porque está tudo bem, ele não está precisando de nada. Mas se a coisa aberta, aí ele acorda. Ah, meu Deus, socorro, quem vai me ajudar? Aí é a hora que começa a nascer o trajeto da fé e do milagre. Sofrimento, problema, situação difícil, que traz transtorno, preocupação, angústia, tristeza, medo, sabe? Não consegue dormir direito, traz desânimo. Então aí é o sofrimento. Aí do sofrimento começa o encaminhamento para a fé e o milagre. Aí começa a possibilidade da fé, porque a pessoa está nessa situação, aí ela começa a querer buscar ajuda, e é onde ela exercita um pouco disso. Então ela procura Deus, aí ela tem que crer, né? Tá sofrendo, procura ajuda daqui, procura ajudar em nada,
Aí ela, de alguma forma, aparece a oportunidade dela procurar Deus. E se é crente, já vai procurar Deus direto, né? Mas se não é, alguém vai falar. Deus vai mandar alguém lá para falar: olha, você quer Jesus, quer ir para a igreja? Ela fala: eu vou, estou precisando mesmo, preciso descarregar um pouco. Pensa que é só para chegar aqui, descarregar e voltar para a vida que era. Ah, coitado. Eu fui assim também. Coitado de mim, me iludiu. Achei que eu só vinha resolver, tomar um banho disso, daquilo, voltar para casa, agora continuar a minha vida do jeito que eu fazia. Não tinha como. Então vem, e aí Deus começa a mudar a vida dessa pessoa. E a pessoa começa a ter fé, ela começa a ver que, primeiro que ela começa a falar: eu não tenho para onde recorrer, não tenho de quem esperar nada, então eu vou ter que esperar em Deus, mesmo sem querer direito. Então nasceu a fé, começou um pouquinho de fé ali, e essa pessoa começa, né, a dar crescimento a essa fé nesse processo. E logo que essa fé aumenta, se desenvolve, né, e diz a palavra do Senhor também que a fé vem pelo ouvir o quê? Amém. Tá vendo? Então nós começamos, né, gemindo uma fezinha. Como é que ela vai aumentando? Por só pouca gente que sabe, né? Parabéns aos que sabem. E os que não sabem? A fé vem pelo ouvir. Pouca gente que sabe isso. Tá, nós estamos mal aqui, hein? Gente, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Então dá uma salva de palmas para o Senhor, o autor e o consumador da fé. Amém? Pelo ouvir. Então aí a gente vai para a igreja e começa a ouvir, né? Por que a fé cresce na pessoa que vai para a igreja? Porque ela está ouvindo. Ela está ouvindo, aí a fé vai aumentando. E ela vai, então ela começa a passar por essa trajetória de fé. Aí chega um momento que ela precisa ter ousadia. Viu? Para ver como uma coisa não é tão simples. Sofrimento, fé, ousadia. Para que em seguida venha um milagre. Né? Passagem da ousadia. E aí, a partir da ousadia, que nós vamos entender um pouco agora, vem então no final o milagre acontecendo. Então há algo que é necessário ser feito pelo homem com essa fé. Uma vez adquirido essa fé, ele agora tem que ter uma atitude por fé, ser ousado. O que Jesus falou para eles? Se tiveres fé e ordenarem, deram uma ordem, você mesmo deu uma ordem: olha, é a Moreira, sai daqui e vai para o mar, e ela tem que ir. Então houve uma atitude de fé, né? Uma ordem da sua parte, uma determinação sua, diante da sua fé, você determina as coisas. Aleluia, Jesus. Olha que poder, irmão, que nós temos, hein? É que nós não aproveitamos disso. Nós temos poder nas nossas palavras, por isso que há poder na nossa determinação, na determinação da nossa palavra. Glória a Deus, aleluia. Que nós determinamos por fé, né? É necessário que aconteça, para que se cumpra a nossa fé. Nós temos que começar a acreditar nisso, isso é fé. E a pessoa não vai lá falar sem fé, isso não vai acontecer. Mas uma vez que ela já tem essa fé, essa confiança de que vai ser assim, de que vai acontecer, ela vai determinar e vai acontecer. Amém? Olha o poder que você tem, hein, na sua boca. Glória a Deus. Pelas suas palavras. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos, né? Tudo dentro do Evangelho de São Lucas 5, 12 e 13. Alguém passou por isso. Vamos lá. Não sei o nome dessa pessoa, até porque ficou o nome dele, o próprio sofrimento dele. Era tanto sofrimento que o nome dele ficou conhecido, né, pelo sofrimento. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra
vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém? Vamos lá, mas antes que a gente finalize aí, pois já lemos, vamos entender esses dois versículos. Vamos caminhar por eles. Existia quem? Como era o nome dele? Como era o nome dele? Leproso. Tá? Esse era o nome dele. Ele tinha outro nome, mas na situação, o nome que ficou, que pegou, foi o leproso. Ou que tinha a lepra, né? Está lá. Então, o que era ter lepra? Naquela época, principalmente, hoje também, mas naquela época. O que representava? Ó, no sentido social, religioso, essa pessoa que tinha lepra era taxada, era considerada como uma pessoa impura, pecadora, que cometeu alguma coisa muito grave, que ninguém sabe, ou que poucos sabiam, e por isso Deus castigou ela, colocando a lepra nela. Até porque nós temos o caso da irmã de Moisés, né? Que foi falar mal do irmão, e Deus amaldiçoou ela com lepra. Mas ali foi um caso isolado, né? E olha com o que ela mexeu. Moisés. Amém, gente? Tudo bem, também não podemos desconsiderar que a gente tem que tomar cuidado para não falar mal do Senhor, né? Que somos nós mesmos, nossos irmãos, as pessoas. Aí que pode falarmos mal dos ungidos de Deus. E falo mais, irmão, eu, apesar de eu ser unido, não quero usar isso como proteção para mim, ou preferência, mas as autoridades que Deus estabeleceu, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer críticas. Tá? Isso é a palavra do que nos ensina, né? Tomar cuidado para não falar mal dos ungidos do Senhor, né? Mas vamos lá. Era assim que era considerado os leprosos. Muitas vezes ninguém viu nada, ninguém viu se a pessoa fez alguma coisa ruim ou não, mas automaticamente era considerado, ó, se a pessoa está com lepra, então alguma coisa ela fez de errado e Deus castigou ela dessa forma. Ela fez algo muito grave. Era assim que essas pessoas eram tratadas. E viviam então sob discriminação total. E além disso, a doença delas é contagiosa. Então, juntou tudo, né? Qual a vida que elas levavam? Isolada da sociedade. Os leprosos hoje tem os leprosários, né? Hoje tem lugar, não sei se vocês sabem, ainda existe, é meio raro encontrar alguém com lepra, alguma coisa, mas quando alguém é contaminado, vai para os leprosários. Existe lugar, tem lugar no interior de São Paulo, que é só para essas pessoas, do estado. Essas pessoas têm que ficar lá, isoladas, não podem estar em convivência, mas no caso é por causa do contágio. Então elas passam tratamento e tal, e às vezes curadas, aí elas podem voltar para casa, né? Então, elas vivem em isolamento social e religioso também, não podem nem ir para a igreja. Era assim que vivia esse leproso, porque era a vida de todos os leprosos. Então olha só o sofrimento que havia nesse homem. Não era só ele ser doente, tinha muito mais coisa envolvida. Como é bom às vezes, se a gente está doente, ter a nossa família ao nosso lado, as pessoas nos ajudando, né? Cuidando de nós. É muito bom, né? Agora imagina estar doente e ainda ter que estar isolado, jogado no canto, né? Então era assim a situação desse leproso. Quando pegava a lepra, as suas roupas, os seus pertences, os utensílios pessoais, tudo era queimado. Tudo queimado, perdia tudo, porque provavelmente poderia estar em contágio de alguma coisa ali, para que alguém que pegasse pudesse ser contaminado, né? Então, essa era a situação do leproso. Era pouco sofrimento, né, gente? Né? Pouco sofrimento? Mas o seu é maior do que o dele. Você reclama tanto do seu, fala aqui, está sempre cabisbaixo, minha vida. Não é assim que você vive? O seu problema é pior do que isso aqui, ó. Isso aqui não é nada. É assim? Então vamos pensar dessa forma, né?
Vamos baixar a bola aí, né? Nosso problema é maior, né? De se fazer de vítima. Se tem uma coisa feia, se fazer de vítima, viu? Crente não pode se fazer de vítima, não, viu, gente? Crente, ele é abençoado. Mesmo com a luta, com o problema, ele é um crente, ele é abençoado por Deus. Ele não pode usar os lábios dele para falar que ele é uma pessoa que não tem valor, que ele é um coitadinho, que ninguém gosta dele, que ah, coitadinho de mim. Para com isso! Você é um abençoado de Deus. As coisas podem estar difíceis hoje, mas amanhã vai melhorar, porque o Deus da sua vida, ele garante que vai melhorar. Fala para você, põe um dedo aqui em você e fala assim, ó: eu não sou vítima coisa nenhuma. Fala aí. Eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada pelo Senhor. Amém, é isso aí. Fala. O que eu falei, há poder nas... Tem que começar a declarar a bênção, tem que, né? Poder nas nossas palavras. Glória a Deus. O homem teve a humildade, né? De, sabe lá como ele foi chegar perto do Senhor, né? Porque as pessoas devem ter ficado, esse homem, talvez muitos provavelmente queriam até impedir que ele chegasse, porque ele tinha que viver isolado, mas ele se foi ousado, teve coragem, encarou ali, não sabendo como, e foi até perto do Senhor. Queria falar com o Senhor. Mostrou ali o quê? Fé. Amém, gente? Porque não tinha para onde recorrer mais, então ele já estava com fé, por isso que eu falo. O sofrimento já traz fé. Você vai encontrar mais fé em quem está sofrendo do que quem está tudo bem. Eu vou ter certeza disso. Dificilmente você vai encontrar fé em quem está, que a vida da pessoa está razoavelmente bem, não está reclamando de nada. Você não vai encontrar muita fé aí não. Mas naquela pessoa que está no sofrimento, você já vai ver que tem fé ali presente, já está nascendo fé. Aleluia. Aleluia. E ele foi lá com fé. E foi o que? Olha a ousadia dele. Ele podia perguntar: Senhor, o Senhor não quer me tornar limpo? Não quer me curar da lepra? Não, sabe o que ele falou? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ele não deu chance para Jesus dizer que não queria. Eu não estou falando que Jesus ia dizer que não queria, mas ele foi tão ousado, tão determinado naquilo que ele queria, gente, que ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já não uma pessoa chegar em você: só irmão, se você quiser, você pode me ajudar. Não fica difícil a situação? Fica, porque você vai falar não, quem tiver falar aí, né? Agora você fala: você pode me ajudar? Aí você dá uma desculpa: não dá, né? Mas ele foi esperto, inteligente, a fé dele já levou ele a ter essa sabedoria. Se tu quiser, tu pode me tornar livre. Aleluia. Se ele pedisse, Jesus ia curar ele, imagina agora. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Escreveu um longo discurso. Não é nada dele. O que ele falou? O que Jesus falou? Eu quero ser limpo. E aquele homem foi limpo na hora. Está vendo a atitude? Você tem coragem de falar para Deus isso? Deus, você pode me ajudar. Eu sei que você pode. Aleluia, Jesus. Mas igual Jacó lutando com o anjo, né? O anjo querendo ir embora subir. Jacó agarrou nele e falou: não, eu quero que você não sai daqui enquanto você não me abençoar. O anjo ficou querendo sair dele, ele segurou e falou: não, você não sai se você não abençoar. E o anjo teve que abençoar ele para a glória do Senhor. Aplauda, Senhor, aplauda, porque é pela fé, é pelo poder da fé, é a determinação, é a ousadia, é a coragem, é a humildade de chegar e falar: Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser curado, eu quero meu problema resolvido, eu quero tua bênção.
Paulo falou ontem, aí eu não vou falar. Paulo falou ontem. Coincidência, né? Falou. Paulo ontem veio aqui na frente e falou. Eu tinha separado alguns. Então esse já ouviu ontem. Quem estava aqui ouviu. Quem não estava, não posso fazer nada. Mas eu vou falar para você quem é. O servo de Jericó. Então Paulo falou do servo de Jericó. Então esse foi um. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritando no meio da rua. E os homens, cala a boca, homem. Está incomodando. Eu vou ter que falar, né? Porque não vê um monte. Sabe o que Jesus falou para ele? Olhou para ele e falou assim: o que você quer que eu te faça? Irmão, você vê que como tem coisas que a gente tem que parar para pensar? Jesus não viu que era cego ou não? Jesus não sabia que ele era cego? Todo mundo sabia, só Jesus que não viu que ele era cego? Que ele andava cambaleando lá sem saber. A gente vê um cego, né? Às vezes a pessoa tem os olhos abertos, mas não enxerga. A gente vê que a pessoa fixa no lugar, né? Ela não olha direito para você. Para que Jesus fez essa pergunta? Tudo tem um porquê. Queria ver a atitude dele. Queria ver ele falar. Abrir a boca. Você aqui nessa noite. Se eu te pergunto, o que você quer que eu te faça? Os acomodados, mas Senhor, tu não sabe? Tu não está vendo meu sofrimento? Tu não está vendo o que aconteceu? Tu não está vendo o que está acontecendo? Não é assim, se fosse o acomodado é assim, né? Mas Jesus não sabe, não sabe. Ninguém está falando que ele não sabe. Mas ele quer ouvir você falar. Aleluia. Porque quando você fala, você prova fé. Glória a Deus. Amém, gente? O que crê, fala. Eu quero. Senhor, tu pode. Eu não quero saber, eu quero a bênção. Tem muita gente que pensa que falar com Deus assim é ser inconveniente. Não, Deus quer isso, quer prova de fé. Aleluia. Santo Deus. Deus ama alguém e ficar questionando ele nesse sentido. O que você quer que eu te faça? Fala aí, abre a boca e fala. Senhor, eu quero ver. Então veja, homem. E ele começou a ver. Uma salva de palmas para o Senhor. Irmão, acorda! Você tem poder de falar e de acontecer! Assim como você tem poder de desanimar tudo. Tem gente que não recebe porque vive reclamando, chorando, se lamentando, criticando, colocando a culpa nisso, colocando a culpa naquilo outro. Por isso que não recebe mesmo. Viu? Você estava se perguntando por que você não recebe? É por causa disso. Não se faça de vítima. Você tem um Deus grande e poderoso na sua vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O pregador tem que gritar bem sim, para ver se você acorda. Caiu pela fé. Então vamos para mais um, vai. Pelo menos para mais um.
Lucas 7, do 1 ao 10. Bastante versículos. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Uma coisa que foi em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres embaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e meu criado se sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e outro: vem, ele vem. E o meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Tá. De repente Jesus recebe uma mensagem de um homem, onde ele estava, um homem chamado de centurião. O centurião era pessoas levantadas pelo Império Romano, da época que dominava os povos naquele momento, e que cuidavam dos interesses de César e do Império em relação ao povo, como uma guarda policial, né? Que defendia, logicamente, as regras, as imposições do Império Romano. E esse homem era de confiança do Império, de César, e ele recebia o nome de centurião porque ele tinha a sua submissão 100 homens, 100 soldados, que estavam para servi-lo, para obedecer em qualquer situação que fosse necessária. Por isso que ele chamava centurião, cento, né? Centurião, ele cuidava de 100 soldados, estava à disposição dele. Mas esse homem poderoso, que podia fazer o que quisesse, ninguém podia ir contra ele, porque ele tinha 100 homens, né, treinados para protegê-lo e para obedecê-lo naquilo que fosse necessário. Não existia uma justiça que limitava a autoridade dessas pessoas. Eles faziam muitas coisas certas ou erradas e eram respaldados pelo Império. Resolvessem prender pessoas, fazer maldade contra alguém, fazia, acabou. Contra aqueles que se levantavam contra eles. Então era um homem muito poderoso, eram homens, tendo 100 homens a seu favor, não é brincadeira, né, gente? Amém? Você vê hoje uma pessoa rica, uma pessoa, uma celebridade com seguranças, não é? Tem muita gente que anda com segurança, mas você já viu alguém com 100 seguranças ao mesmo tempo em volta da pessoa? Não, difícil. Esse tinha 100, era difícil fazer alguma coisa contra ele. Então ele tinha toda essa autoridade, um rico, poderoso. Mas é o que eu falei aqui, né? Tem situações da nossa vida que ninguém pode resolver. Por mais que a gente tenha poder, dinheiro, aparência, né, bom emprego, não interessa. Sempre vai bater na nossa porta problemas dificílimos que a gente não consegue resolver. Seja na saúde, na vida profissional, na vida conjugal. Às vezes um negócio não vai, não se entende, e confusão e contenda, e ninguém consegue resolver. Você tenta de um jeito, você tenta do outro, não tem saída. Esse homem também, apesar de todo o poder dele, ele tinha o quê? Ele tinha uma pessoa que ele amava muito, que ele gostava, o seu criado, um
um servo dele que ficava na casa dele. Aí, quer dizer, além dos soldados, ainda tinha servos para fazer aquilo que ele queria na casa dele, para servir. E esse homem estava doente, moribundo. Quando fala moribundo, provavelmente ele estava debilitado, estava já, né? Provavelmente às últimas. E desesperado. Ele podia pensar, mas eu tenho tanta gente ao meu favor, mas um a mais, um a menos. Amém, gente? Se nós formos pensar na personalidade do militar, no geral, não sabe, conhece muito bem. Às vezes essas coisas não importam muito, eles são muito frios, muito calculistas. Às vezes um a menos. Era bom esse daí, mas acabou, foi outro no lugar. Mas esse homem tinha algo diferente, né? E esse homem se importou com o seu criado. E sabendo que Jesus estava por ali, ele pediu que fossem chamar ele para curar o seu servo. E essas pessoas que foram seus mensageiros, os anciões que ele tinha pedido, chegou lá dizendo: olha, Senhor, há um homem, um centurião, que ele está pedindo que seja curado o servo dele e tal, está precisando muito. E esse homem é um homem muito bom, porque ele ama a nossa nação, a nação de Israel. Ele fazia parte do império, a maioria não gostava, nem os judeus gostavam deles, e nem eles gostavam dos judeus, tratavam sempre com hostilidade. Mas aquele homem era diferente, ele era mais bondoso. Então ele, fugindo à regra, sendo exceção, ele gostava do povo judeu, ele não maltratava eles, ele não usava desse poder militar contra os judeus, como os outros faziam. Então ele amava a nação, tanto que ele até contribuiu, ajudou para a construção de uma sinagoga, de um templo. Está vendo? Quando a gente vê alguém nos ajudando, alguém do mundo ajudando a gente na obra de Deus, alguma coisa Deus tem na vida dele. Pode ter certeza que alguma coisa Deus tem na vida dessa pessoa. Não é à toa que se ela ajudou, às vezes ela nem vem para Deus, não, mas eu quero ajudar. Nós tivemos aqui pessoas de fora, amém? É isso? Tivemos pessoas de fora que nos ajudou, até com doação. Eu tenho certeza que Deus está pulando na vida dessas pessoas. E foi falado isso para Jesus. Lógico que Jesus não dependia disso para abençoar. O amor dele era muito grande por todos, né? Mas os judeus ali usaram esse argumento: Senhor, seria muito bom que o Senhor fizesse milagre por ele, porque ele é uma pessoa boa, tá? E Jesus foi caminhando para lá, foi indo para lá na direção da casa dele para cumprir o desejo do coração dele de curar o servo dele. Mas ele manda outros mensageiros antes, quando Jesus estava se aproximando, ele manda outros para dizer: Jesus, fala assim do Senhor. Jesus, o centurião mandou te falar que o Senhor não precisa ir até a casa dele, porque ele não é digno de receber o Senhor lá. Porque ele sabia quem ele era, o que ele, o lado, a profissão dele, o ofício dele militar, muitas coisas ele já deve ter feito. Infelizmente, a gente sabe a vida de um militar. Então ele não foi humilde. Não que Jesus cobrava isso, não era talvez necessário que ele preocupasse com isso, mas ele se preocupou. Ele demonstrou humildade, falou: não, fala para ele que ele não precisa vir na minha casa, que eu não sou nem digno de receber ele. Minha vida tem tanta coisa errada, eu não sou digno. Então ele foi humilde, ele valorizou o reino de Deus, as coisas de Deus, ele reverenciou o Senhor. E ele ainda disse assim: olha, a ousadia dele: Senhor, olha, eu sou um homem que tem muitos soldados ao meu favor. Eu sei o que é autoridade. Eu sei o que é, porque eu falo para eles: vai, eles vão. Vem, eles vêm. Faça isso, eles fazem. Faça aquilo, eles fazem. Então, ele mesmo mandou que fosse dito ao seu Senhor que ele tinha esses argumentos, esse poder. E ele, entendendo que ele tinha esse poder, ele também reconhecia que Jesus tinha também poder de curar, poder de fazer milagre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele tinha um poder, mas o poder dele era limitado à parte humana. E de repente ele encontra uma adversidade que ultrapassava o seu poder.
Por mais que ele fosse esse homem todo, ele não tinha como curar uma enfermidade. E ele comparou a sua autoridade sobre os soldados que lhe obedeciam. Ele comparou a sua autoridade, a autoridade de Jesus em curar o enfermo, a autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades. E ainda mais, olha só a cabeça desse homem pela fé que ele tinha. Todo esse pensamento que ele teve foi baseado nessa fé que eu falei, que faz a pessoa pensar dessa forma. E ele ainda falou: olha, Senhor, e eu creio que o Senhor não precisa entrar na minha casa para curar o enfermo, basta o Senhor dizer: daí onde o Senhor está, seja curado, e ele será curado. E ele foi curado através da fé desse homem. Mais forte. Você pode pedir aqui agora e pode fazer lá onde for necessário o milagre que você quer. Você pode pedir agora aqui pela fé. Deus, alcança aquela vida lá, muda aquela situação. Eu quero chegar em casa e ver tudo diferente, tudo mudado, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Aplauda o Senhor, aplauda, glorifica, exalta, engrandece o nome do Deus vivo e poderoso. Você tem um poder, hein? Você não sabia que você tinha, né? De determinar. Passa a determinar, gente. Para de reclamar. Para de murmurar, de lamentar, de criticar, de colocar a culpa nos outros. Para! Assuma que você tem esse poder de determinar que as coisas venham acontecer ao seu favor. E que as pessoas que você ama possam mudar. Você não sabia que esse Deus era tão poderoso na sua vida. Se põe de pé agora.